dia, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado por estarem aqui connosco, para vos apresentarmos um bocadinho a nossa estratégia para a proteção de dados. O meu nome é Frederico Macias, comigo terei o meu colega André Pedra, que já vai falar um pouco mais em detalhe da tecnologia associada a este tipo de proteção. Passando rapidamente aqui pela agenda, a ideia é falar-vos um bocadinho, e em jeito de enquadramento, da crescente, do significado crescente que os dados têm para as organizações, depois também um bocadinho do tipo de riscos que estão associados aos dados e porque é que as organizações devem proteger os seus dados, de que forma é que as organizações podem mitigar e de que forma é que a Deloitte vos pode ajudar a desenvolver estratégias de mitigação de risco associado aos dados, uma estratégia baseada no valor que os dados têm para as organizações e de que forma é que vocês podem determinar isso e, por fim, falar um bocadinho da tecnologia de mascaramento dinâmico, quais as vantagens competitivas que este tipo de estratégia pode trazer para as organizações. Começava então por vos convidar a perceber aqui um bocadinho o tipo de riscos a que os dados estão associados hoje em dia. Não é novo para ninguém que a maior parte das organizações tem um crescente número de dados sob a sua alçada. Eu penso que o dado mais importante a destacar aqui é a diversidade dos dados e a importância crescente que os dados têm para as organizações. Porquê? Porque, na verdade, as organizações retiram muito mais valor dos dados hoje do que retiravam há uns anos atrás, através de mecanismos e modelos analíticos que lhes permitem, por exemplo, fazer forecasting de determinado tipo de dados, mas também é importante salientar o risco crescente que esses dados estão sujeitos. Ao aumentar a diversidade e a complexidade dos dados, estamos também a aumentar aqui a superfície de ataque que esses dados estão sujeitos. Assim sendo, eu penso que é importante salientar aqui alguns pontos, mais do que os números que aqui estão. Se vocês pensarem, tipicamente uma base de dados de produção é desmultiplicada dentro de uma organização entre 5 a 10 vezes. Esta desmultiplicação tem a ver com o facto das organizações utilizarem bases de dados para a criação de ambientes de teste, para a criação de ambientes de desenvolvimento, ambientes que disponibilizam terceiros, e na verdade o que acontece é que as organizações acabam por reduzir um bocadinho o controle associado aos dados quando estes ambientes são criados. Tipicamente o controle associado a ambientes esportivos é bastante mais incisivo, bastante mais exaustivo, e quando é efetuada a passagem para ambientes de desenvolvimento e de teste, acaba por haver aqui alguma suavização da proteção dos dados. Isto cria um risco crescente para as organizações. Na verdade, aquilo que vos queremos mostrar mais à frente é uma forma de garantir que estes dados são trabalhados, ou que o risco associado a estes dados é trabalhado de forma igual ao longo do seu ciclo de vida, quer esteja em produção, quer esteja em desenvolvimento. Um dos pontos mais difíceis de controlar num processo ou numa estratégia de proteção de dados tem a ver com os silos de utilização destes dados. Na verdade, existem várias áreas dentro das organizações que fazem uma utilização totalmente distinta destes dados e que acabam por originar uma diversidade enorme das políticas que estão associadas à proteção dos dados. Isto cria muita dificuldade de ter um governance comum e de, por exemplo, dizer que um determinado tipo de dado deve ter apenas e só uma política de risco associada, independentemente da forma como ele é utilizado. Na verdade, aquilo que vos estamos a propor é uma estratégia de proteção de dados dinâmica. Esta estratégia, basicamente, incide em garantir que, por exemplo, um dado, quando é utilizado ao longo do seu ciclo de vida, tem sempre uma política de mitigação de risco única, garantindo, por exemplo, que não temos que, em cada aplicação que está a utilizar um determinado dado, a desenvolver os mecanismos de proteção para esses dados. Em vez disso, aquilo que propomos é que, por exemplo, estes dados sejam protegidos de forma dinâmica no momento da sua utilização, independentemente da aplicação que está a utilizar e do utilizador, a política é sempre comum. Um exemplo muito claro disto é quando os data scientists numa organização querem inferir determinado tipo de regras de negócio através do valor que os dados lhes permitem fazer e consigam, por exemplo,
utilizar a informação que esses dados de forma genérica lhes dão, mas, por exemplo, se esses data scientists forem investigar um dado de forma individual, então aí a ferramenta ou a tecnologia corta o acesso porque estamos a quebrar, por exemplo, uma regra de privacidade. Este é um dos exemplos que vos vamos mostrar mais à frente. Eu pedi agora ao André que, de uma forma sucinta, vos apresentasse um bocadinho melhor qual a estratégia que deve ser seguida para a implementação de uma tecnologia destas e de que forma é que essa tecnologia pode ser implementada com eficiência. Boa tarde a todos. Em termos, como o Frederico referiu, portanto, aqui a estratégia foca-se muito no dado e no valor que cada dado apresenta. Mas a nossa estratégia divide-se aqui em 4 fases, por assim dizer. Portanto, uma primeira em que é necessário fazer ou pelo menos uma avaliação de quais as tipologias de dados que existem no contexto da organização e qual o seu valor e qual o valor que lhes é associado. Portanto, e o valor pode ser aqui um valor para o negócio, para o contexto do negócio, mas inclusivamente um valor em termos de privacidade e de compliance com regulamentações que hoje em dia têm surgido, tal como o GDPR, e que obrigam cada vez mais a um controle apertado neste contexto. Uma segunda fase que passa pela identificação clara dos dados, da utilização desses dados. Portanto, mapear todo o ciclo de vida dos dados, desde a sua recolha e storage nas bases de dados, até o momento em que são utilizados no contexto aplicacional ou até apagados, mas, de qualquer forma, ter uma contextualização clara de todo o ciclo de vida onde esta informação existe e reside. E, em segundo lugar, fazer uma classificação desses mesmos dados de acordo com a importância e com a relevância que eles têm. Numa terceira fase, e finda aqui a identificação dos dados e a classificação e a valorização, já é possível definir as regras e quais os controlos que lhes vão ser aplicados. Mais uma vez, os controlos muito alinhados com o valor dos dados e a sua camada de visualização. E, por fim, a manutenção e o ongoing desses dados. Portanto, os dados existem nas aplicações, são criados e residem durante muito tempo, alguns até para efeitos históricos, outros para efeitos legais, mas, de qualquer forma, é necessário garantir que o ongoing desses dados é igualmente feito de acordo com as medidas de segurança e de privacidade que forem definidas. Pronto. Nesta sequência dos controlos possíveis de serem aplicados, surgem os controlos dinâmicos. Controlos dinâmicos, e principalmente nos ambientes produtivos, tal como o Frederico referiu, porque tem uma grande vantagem em relação aos controlos estáticos. Em primeiro lugar, o baixo custo quando comparado com o controle físico em termos de implementação. Portanto, sem qualquer alteração ao nível do código, quer seja da aplicação-fonte, quer seja da base de dados. Portanto, o controle acaba por ser definido como uma camada extra de segurança. Em segundo ponto, não existe risco de corrupção dos dados. Portanto, mais do que mantermos os dados e garantir a sua segurança, é necessário também garantir que os mesmos dados não são alterados por qualquer controle que seja aplicado. Portanto, com controles dinâmicos, uma vez que eles são aplicados diretamente antes da camada aplicacional, antes dos dados serem apresentados ao utilizador, não existe risco de corrupção dos dados no contexto das suas fontes. Em terceiro lugar, uma aplicação instantânea. Uma vez que os dados, ou que as regras, neste caso, são aplicadas diretamente na fonte de dados, e ao ser aplicada, a regra é espalhada, por assim dizer, e é replicada por todas as aplicações que utilizem esses dados. Daí, temos referido há pouco, a importância do mapeamento de todo o ciclo de vida e do data flow da informação. E, por fim, aqui as bases de dados partilhadas, que acabam por ser um problema no contexto das organizações. Portanto, caso fosse aplicado uma ferramenta, um mascaramento dinâmico ao nível do data source, nunca conseguiríamos fazer uma segregação por aplicação. Com uma ferramenta de mascaramento dinâmico conseguimos. Portanto, é possível para um mesmo data source, no contexto das aplicações, aplicar políticas e regras distintas. Pronto. Todo este bolo, por assim dizer, permite garantir aqui, para além da proteção, garantir aqui um compliance com todos os temas de privacidade e com os controles tecnológicos que são necessários no contexto de uma organização. Mas agora, focando aqui um bocadinho melhor no mascaramento dinâmico e no que é que ele propriamente representa. Portanto, o mascaramento dinâmico não é mais do que uma alteração dinâmica, obviamente, dos dados no contexto aplicacional. E o contexto aplicacional entende-se na camada de apresentação, não ao nível da camada de base de dados. Portanto, se olhamos para o descritivo da Gartner relativamente ao Dynamic Data Masking, a Gartner faz
questão de frisar que nenhuma alteração física é feita no contexto dos dados. E por isso é mantida ao longo de todo o momento a integridade dos mesmos. Portanto, no dia em que estas regras, por algum motivo, sejam desligadas ou sejam alteradas, os dados permanecem, claro, no contexto da base de dados. O mascaramento dinâmico assenta em 4 princípios fundamentais. Portanto, um primeiro, que é o mascaramento por omissão. Ou seja, a partir do momento em que o dado é identificado com um determinado valor, em que lhe é definida uma regra, esta regra vai ser aplicada a todas as aplicações no contexto onde este dado seja acedido ou seja replicado. Portanto, a lógica é garantir, por default, que todos estes dados são protegidos. Uma segunda vertente, portanto, tem a ver com o acesso. Portanto, o acesso é feito numa base de apenas, única e exclusivamente, as pessoas que precisam de aceder a este dado no contexto das suas funções é que o podem ver. Portanto, para todas as restantes, estes dados devem aparecer de acordo com as regras que forem definidas. Um terceiro ponto tem a ver com o apagamento lógico. Portanto, na impossibilidade, muitas vezes, de ser feito um apagamento físico por motivos de compliance, de histórico, é possível utilizar esta tecnologia para fazer um apagamento lógico apenas ao nível aplicacional de um determinado dado ou registro. E, por fim, o desmascaramento. Ou seja, para um utilizador conseguir ver aqueles dados em claro, tem que ser dada permissão específica e explícita àquele utilizador. Obviamente que é possível depois alinhar toda esta questão das autorizações com as ferramentas existentes já no contexto das organizações, como seja um IAM ou uma Active Directory. Em termos de features, as features principais que eu gostava de realçar no contexto do mascaramento dinâmico. Portanto, num primeiro lugar, é muito alinhada com as políticas, ou seja, portanto, assumindo que as políticas são um conjunto de regras que devem ser aplicadas a um set de campos, é possível definir uma política que seja replicável no contexto de N aplicações, desde que estejamos a falar do mesmo dado, da mesma fonte de dados. Isto é importante no contexto das aplicações das organizações hoje em dia, porque temos o mesmo dado replicado ao longo de diversas bases de dados, provavelmente diversos sistemas, alguns sincronizados, outros nem tanto, mas é necessário pelo menos garantir que esta política é comum a todo o landscape aplicacional. Em segundo lugar, aqui a parte do real-time, ou seja, qualquer regra que seja implementada e seja definida é imediatamente aplicada no contexto aplicacional. Portanto, o enforcement das regras é simplificado e sem qualquer necessidade de indisponibilização do sistema face a outros controles. Em terceiro lugar, é muito focado e direcionado para os acessos e para os roles existentes no contexto das organizações. Portanto, é possível claramente definir as políticas alinhadas com as permissões que existem hoje em dia no contexto aplicacional. Em quarto lugar, a parte que referimos há pouco, portanto, não é intrusivo, no sentido em que qualquer dado permanece no seu estado original. Portanto, não há qualquer alteração física do dado, mantendo assim ao longo do tempo a integridade do mesmo. Depois, temos também os sistemas de compliance e alinhamento com todas as regras de privacidade e regulamentações que têm surgido nos últimos tempos. Portanto, como seja o direito ao esquecimento, portanto, todos esse tipo de políticas são possíveis de serem aplicáveis através desta metodologia, através de regras de mascaramento dinâmico. E, por fim, diria que é aqui o grande diferenciador desta metodologia que tem a ver com a granularidade. Conceptualmente, nas organizações hoje em dia, os acessos são dados, quer ao nível da transação, quer ao nível do processo, quer ao nível, inclusive, do link ou de um determinado menu de uma aplicação. Com esta tecnologia, nós conseguimos ter aqui o melhor dos dois mundos. Manter as autorizações e os acessos que existem atualmente, mas depois ter um acesso adicional e granular ao nível do campo. Portanto, uma pessoa pode continuar a ter acesso a um processo e executar determinada ação, mas porque no contexto das suas funções não necessita de ver determinado dado, este pode ser omitido através das regras de mascaramento dinâmico. Em termos de operações que são possíveis de serem aplicadas no contexto do mascaramento dinâmico. Portanto, existe o mascaramento propriamente dito, que não é mais do que a alteração, isto, mais uma vez, sempre ao nível mais granular, para campos em específico, no contexto aplicacional. Portanto, aqui o mascaramento dinâmico que atua e que não é mais do que uma alteração do conteúdo do dado na camada aplicacional. Um segundo ponto que tem a ver com a encriptação, seguindo
um pouco também a lógica do mascaramento dinâmico, mas com a possibilidade de ser utilizado uma chave para encriptar o dado imediatamente antes de ele ser apresentado no ecrã. Uma tokenização, que na prática não retira aqui a identidade ao campo, mantendo o valor do mesmo num contexto, por exemplo, de Big Data ou de Data Analytics. Uma outra operação tem a ver com o Nullify, que não é mais do que anular completamente ou tornar nulo o valor de um determinado campo num dado contexto. O ponto 5, a operação da React, que tem como objetivo padronizar o output de um determinado campo, e esta opção pode ser, por exemplo, utilizada no contexto de, imagina, um call center em que temos os números de telefone de clientes, alguns até o cartão de cidadão, e é necessário manter a terminação de um ou de outro para questões de validação. Portanto, isto pode ser uma regra perfeitamente aplicável. E, por fim, o replace. O replace que pressupõe a substituição total do conteúdo do campo de uma forma dinâmica. Agora, estas operações que acabámos de ver são todas elas aplicáveis no contexto aplicacional, mas se olharmos para o contexto aplicacional das organizações hoje em dia, vemos aqui diferentes players com diferentes objetivos. Portanto, mas em qualquer uma delas é possível de aplicar estas regras de mascaramento dinâmico. Portanto, nomeadamente nas aplicações de negócio, que são nomeadamente as aplicações core das organizações atualmente, portanto, podem ser aplicações web, ERPs, portanto, mas todas elas têm uma fonte de dados em comum. Portanto, e é possível de garantir que, indo diretamente à fonte de dados em comum, é possível aplicar uma regra que seja depois alastrada, digamos assim, pelo contexto aplicacional. No contexto das ferramentas de Data Analytics, Big Data, inclusive Data Warehouses, portanto, muitas das vezes estas aplicações, ou grande parte das vezes estas aplicações acabam por estar ligadas a uma base de dados numa aplicação de negócio, portanto, de uma business application. Muitas vezes há, inclusive, por questões de performance, a necessidade de replicar estes dados de alguma forma. Portanto, o objetivo de uma ferramenta de mascaramento dinâmico neste contexto é garantir que, caso ela seja utilizada num ambiente de Big Data, as regras são mantidas tal e qual como são mantidas no contexto das aplicações de negócio. E, por fim, e no contexto ainda das bases de dados, porque hoje em dia existem inclusivamente os acessos diretos a bases de dados, sejam feitos por DBAs, por equipas de manutenção, muitas delas externalizadas até em third parties, e há necessidade, no contexto das bases de dados de produção, de proteger os campos, ou neste caso os dados que nela residem, sem pôr em causa as ações dos próprios DBAs. Portanto, isto também é possível com ferramentas de mascaramento dinâmico, garantir que as ações são possíveis de ser feitas. Portanto, os dados não têm perdem o seu valor de negócio, no entanto, mantêm o seu valor para no contexto dos testes e das operações que têm que ser feitas de manutenção no dia-a-dia. E, por fim, as plataformas cloud. Hoje em dia, muitas das aplicações são suportadas, quer a própria aplicação, quer as fontes de dados suportadas por ambientes cloud, na qual as organizações têm um papel algo limitado no contexto do seu acesso. Portanto, uma possibilidade é garantir a forma como esses dados são mantidos no contexto cloud e, por sua vez, acedidos também a posteriori, através, mais uma vez, das ferramentas de mascaramento dinâmico. Em termos de fluxo do mascaramento dinâmico, como é que isto funciona propriamente dito? Portanto, existe sempre uma necessidade, como referimos há pouco, portanto, a identificação da fonte de dados, quer seja na cloud, quer seja on-prem, a necessidade de uma inventariação, de uma classificação clara desses campos, de forma a garantir, a percebermos qual é que é o valor. Depois, com base nos campos identificados, garantir que existe uma identificação clara de quem são os utilizadores ou tipologias de utilizadores que lhe devem ter acesso e em que contexto. E estes dois acessos acabam por ser o input para a definição das regras. Portanto, com base na identificação dos campos, do seu valor e dos utilizadores que lhe devem ter acesso, deve ser possível definir um conjunto de regras que devem ser aplicadas a esses mesmos utilizadores no contexto dos acessos aos campos identificados. Estas regras de mascaramento dinâmico, a lógica é serem transversais, serem globais à organização, definidas e alinhadas entre as áreas tecnológicas e as equipas de negócio.
Para quê? Para que uma equipa de negócio nunca fique, de alguma forma, impossibilitada de realizar as suas tarefas no contexto de uma aplicação, de uma regra dinâmica. Em termos práticos, o cenário que vos propomos é precisamente este. Portanto, temos um determinado dado totalmente em claro no contexto aplicacional e no contexto da sua fonte, propriamente dita, que navega até ao contexto de uma aplicação, e aqui pode ser uma aplicação ou diferentes aplicações, neste cenário, em que o mesmo dado pode passar por políticas distintas e ser apresentado de formas distintas, quer seja por serem utilizadores distintos, quer seja por serem aplicações com contextos de negócio completamente distintos. E neste cenário aqui podemos ver que o mesmo dado sofre aqui 3 operações distintas antes de ser aplicado. É mascarado propriamente dito, deixando os dígitos finais para as questões de validação, como há pouco referimos. É possível de ser encriptado ou tokenizado por dentro de qualquer valor, mas mantendo a integridade do campo para contexto de testes ou de operações de Big Data, por exemplo, em que o que interessa acaba por ser só aqui a representatividade do dado. E, por último, um cenário em que é dado um consentimento explícito a um determinado utilizador e ele acaba por ver no contexto aplicacional o dado em claro, exatamente como ele existe no contexto da sua base de dados, da sua fonte de dados. Um ponto importante também que gostávamos de realçar tem a ver com a performance deste tipo de ferramentas. Portanto, sendo ferramentas dinâmicas e sendo aplicadas diretamente ou imediatamente antes dos dados serem apresentados ao utilizador final, existe aqui sempre um overhead da operação em si. Portanto, é muito importante ter em conta a forma como estas regras são definidas e, portanto, como elas são configuradas para garantir que não existem aqui, de alguma forma, loops no contexto das regras, portanto, regra sobreposta à regra, o que fará com que possa existir aqui um delay até a informação ser apresentada no contexto de negócio. E em muitos negócios isso acaba por ser chave. Não é? Portanto, se uma aplicação demora mais algum tempo a responder do que imediatamente estava previsto, pode ter impactos significativos. Igualmente para ambientes cloud, como referi há pouco, e aqui mais num contexto de preservação dos dados para o futuro, é possível também utilizar estas ferramentas no contexto, usando ou tirando partido do momento da ingestão, ou seja, a partir do momento em que os dados são enviados para a cloud, para um third party, portanto, algo que muitas vezes as organizações não têm noção ou não têm, pelo menos, visibilidade da forma como estes dados como é garantida a sua segurança, ainda que os cloud providers indiquem que eles são encriptados e que eles já têm os mecanismos próprios. No entanto, segurança nunca é demais. Portanto, neste cenário aqui, qual é que é uma das hipóteses que nós propomos? Imediatamente antes do momento do envio da informação para ambientes cloud e para o servir de repositório no ambiente cloud, a informação pode ser dinamicamente encriptada e, a posteriori, no momento do acesso, no momento do consumo dessa mesma informação, ser desencriptada. Portanto, qual é que é aqui a grande vantagem, a grande diferença face a outras soluções? Tem a ver com o princípio que é o princípio do hold your own key. Ou seja, portanto, neste caso, a chave de encriptação não se encontra no cloud provider, o cloud provider nem sequer tem acesso a ela, esta chave fica no contexto da organização. A organização é dona e senhora da própria chave e somente ela irá conseguir desencriptar esta informação no contexto da sua utilização. E depois, isto faz com que qualquer informação que seja acedida diretamente do contexto cloud seja informação sem qualquer valor, sem qualquer significado, uma vez que se encontra encriptada. O formato é preservado para todas as condições que forem necessárias ou para outros contextos que sejam necessários. No entanto, não têm valor de negócio, uma vez que se encontram completamente encriptados e sem qualquer capacidade de interpretação. Por fim, gostava de deixar aqui 2 mensagens, fruto também aqui de nossa experiência no contexto de projetos que temos vindo a fazer nesta área e que passa primeiro ou por um trabalho prévio antes da própria implementação de uma solução, que tem a ver uma primeira fase com a identificação e inventariação clara dos dados e das aplicações onde eles existem, onde eles são utilizados, quais os utilizadores que lhes acedem e todo o ciclo de vida da informação ao longo dessas mesmas aplicações.
Isto para servir de input depois à definição das próprias regras. Portanto, o formato das regras e a definição das próprias regras deve estar alinhado com o valor e com a identificação da informação que foi feita. Portanto, estes dois pressupostos nós consideramos que são pressupostos base à implementação de qualquer ferramenta de mascaramento dinâmico no contexto de uma aplicação nas organizações. Posto isto, deixo os nossos contactos, o meu e do Frederico. Portanto, caso tenham alguma questão, não hesitem em contactar-nos. Estamos disponíveis para responder. Obrigado e boa tarde. Já agora, queria só deixar-vos aqui mais uma ou duas notas, antes de nos despedirmos. Fala-se muito do tema de que a segurança muitas vezes é um obstáculo a alguns processos de transformação digital. Acho que vos deixamos aqui uma estratégia precisamente em que funciona ao contrário, como um enabler dos processos de digitalização de forma, enfim, com confiança, em que as organizações podem fazê-lo com confiança e otimizada. Um exemplo, tipicamente neste tipo de processos de transformação, de encriptação dinâmica ou de proteção dinâmica, conseguimos reduzir muito a capacidade computacional necessária para encriptar e desencriptar todas as bases de dados na sua totalidade, porque estamos a aplicar as regras de mascaramento apenas e só àqueles campos que consideramos sensíveis ou que devem ser protegidos, seja propriedade intelectual, seja por serem dados pessoais. E de alguma forma estamos a ajudar as organizações com este tipo de processos a fazerem o seu caminho de transformação digital e a segurança a funcionar como um enabler disso. Enfim, como o André disse, deixamos aqui os nossos contactos e colocamos à vossa disposição para esclarecimentos de dúvidas ou para contactar-nos caso seja necessário. Obrigado. Obrigado.